Olá, nobres amigos, eu sou o Príncipe Lukavic e nesse vídeo de hoje aqui falarei um conceito muito interessante da Idade Média, que é o conceito do macro-indivíduo como família. Que, na verdade, eu já falei isso no vídeo sobre família há um tempão atrás, lá em 2016, mas assim, como a gente sempre tem medo do YouTube apagar conteúdos antigos, a gente vai sempre renovando. E diga-se de passagem, eu resolvi falar sobre isso porque eu vi um exemplo prático desse conceito de macro-indivíduo ocorrer nos dias de hoje. Então, é um pouco por isso também, porque às vezes a gente tem a coisa na teoria muito bacana, muito legal, mas a pessoa não consegue visualizar como isso ocorre na prática, no mundo real. Então, eu meio que estou gravando para mostrar um exemplo que aconteceu de verdade disso. Não ser meramente, a teoria é legal, mas a gente não vê isso na prática. Então vamos lá. Antes de tudo, explicar o conceito da família como um macro-indivíduo. Como eu falei no vídeo de famílias há um tempão atrás, a gente pode observar a família como um macro-indivíduo porque, apesar dos indivíduos serem seres passageiros que vão viver um pouco e que vão ter sua evolução momentânea enquanto vivos, a família equivale ao indivíduo transcendente durante a Idade Média, uma vez que os seus legados de herança permitem que ela evolua com o passar do tempo e de suas ações, com os casamentos e ganhos de títulos. Ou até que regrida, perdendo poderes e coisas assim. Pois a família é uma estrutura formada pela junção dos indivíduos em cadeia, conforme vão se reproduzindo e passando o sobrenome para frente. Então a família acaba sendo muitas vezes um ser imortal, no sentido de não morrer pelo tempo, enquanto o indivíduo ser um ser mortal, que vai ter sua vida, durante ela vai viver ela, mas vai morrer. E aí vai passar suas heranças para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, mas que essa tradição de família pode continuar existindo em gerações futuras, pode afetar decisões dentro dela e pode muitas vezes contrariar a vontade de indivíduos que estão abaixo do poder da família como um todo. Então, por exemplo, lembra que eu te falei que às vezes quando um nobre dentro de uma família nobre se destacava mais que a própria família, ele criava um brasão próprio, um sobrenome próprio, para se distinguir da própria família em si? E que eu mesmo pensava em fazer isso com o meu sobrenome, em passar a assumir Docas como sobrenome, para simbolizar a minha ramificação da família, uma vez que a minha família em si, apesar de ter toda uma tradição do passado, já ficou no passado, e ao eu tentar recriar as minhas coisas aí, eu acabaria fazendo uma coisa do tipo. Então, no fundo, é isso. Mas esse era um exemplo que eu dei, um exemplo mínimo, falando o que eu pretendia fazer. Isso não explica tão bem como a família funciona como um macro-indivíduo. Neste meu caso, na verdade, explicaria muito mais como eu transcenderia o macro-indivíduo da família, e não o contrário. Porém, recentemente aconteceu um caso muito bacana. Bacana não. Bacana para explicar o exemplo, vamos dizer assim. Eu não acho bacana o que aconteceu de fato em si, mas o que aconteceu explica muito bem esse exemplo. Como vocês sabem, estamos no período de isolamento social. E como eu falei no meu outro vídeo, alguns governos estão tomando medidas autoritárias para impor esse isolamento. Antes de tudo, eu já mostrei minha opinião sobre o que eu acho do isolamento em si, então basta ver o vídeo sobre ele se vocês se interessam por isso, porque eu não quero mais vídeos desmonetizados ou com alcance cortado pelo YouTube por causa de estar falando de tema polêmico, né? Então, se vocês querem saber minha opinião pessoal, recomendo que vocês vão ver o vídeo lá. Mas enfim, tem um ativista famoso que foi extremamente contra o isolamento proposto pelo governador do estado de São Paulo. Esse ativista famoso, na verdade, eles estão taxando ele como se fosse um grande fã do presidente Bolsonaro e coisa assim. Na verdade, ele não é, eu o conheço e ele é um cara que tem uma visão política até semelhante à minha, de tipo, apolítico, contra políticos, coisa assim, e não a visão do Bolsonaro em si, né? Mas é lógico que, como isso é uma guerra de discursos, eles não vão se importar com essas peculiaridades aí das pessoas, eles vão falar o que interessa a eles. Mas enfim, ele fez um protesto contra as medidas repressivas do governador do estado de São Paulo. E enfim, ele protestou e ganhou tanta notoriedade que parece que as coisas sobraram para ele. Olha, eu não sei o que se passou de fato, se realmente a família dele, pelo que alguns boatos dizem, é amiga da família do governador, pressionou ele para parar e pedir desculpas, ou se foi ameaça legal ou alguma ameaça extrajudiciária, coisa assim como estão dizendo por aí, e que o obrigou a parar para tipo não ser preso, não ter que pagar indenização pro governador, coisa assim. Sim, é uma forma do governador tentar censurar protestos contra ele, de fato. Eu já falei, justificáveis ou não? Quer saber minha opinião sobre isso? Veja o outro vídeo, pois eu tentarei não ser polêmico nesse. Mas enfim, ele foi pressionado para a família dele, de alguma forma, seja por A ou por B, e ele cedeu. Ele cedeu a família dele
e pediu desculpas. O motivo era porque a família era amiga ou porque a família foi pressionada? Não sei qual dos dois que foi. Mas o interessante é de ver que a autoridade familiar, neste caso, suplantou a autoridade individual dele, apesar de ele ser um cara que defendia o individualismo. E por que isso é tão importante assim? Porque a família tem o intuito de se preservar. E às vezes, para a família se preservar, ela tem que passar por cima de algumas vontades de seus indivíduos membros, né? Como aconteceu nesse caso. O cara era contra o governador, ele teve que pedir desculpas e talvez ele provavelmente deve continuar contra o governador no âmbito interno dele. Duvido que essas desculpas tenham sido de coração dele, porque ele acredita nisso de fato, ou coisa assim. Mas ele teve que fazer isso em função da autoridade familiar sobre ele. Pois a família, como macro-indivíduo, visa se preservar, visa se proteger de uma ameaça externa, que no caso era uma ameaça causada pelo governador. Novamente, eu não sei qual era a ameaça real. Se é uma ameaça porque eram famílias amigas e isso poderia causar problemas entre eles, ou se era uma ameaça porque a família em si foi ameaçada pelo governador pessoalmente. Mas houve uma ameaça e a família se protegeu a si própria e teve que passar por cima da vontade individual do cara. E isso acontecia muito na Idade Média, com os casamentos, com os acordos, com os membros que eram designados para determinadas funções, com a ideia daquela tradição de passar a profissão para o filho, coisa assim. No fundo, isso reflete muito esse negócio da família, porque a família tenta se proteger a longo prazo, tenta se preservar sua própria existência. E isso acontecia na época e ainda acontece hoje em famílias que ainda têm mais força em si, mais tradição. A minha em si, a tradição já não é tão forte a ponto de, tipo, meu pai me obrigar a seguir uma função que ele teve, ou coisa assim, de eu trabalhar num negócio da família e coisa do tipo. Mas na desse cara, pelo visto, era. A ponto do indivíduo dele ser suplantado pela vontade familiar em algum momento. Quer dizer que esse cara estava errado ao defender os princípios dele? Não. Quer dizer que ele estava errado em criticar o governador? Não sei. Eu tenho minha opinião. Eu já falei o que eu acho no outro vídeo. Sobre o que o governador tá fazendo e coisa assim, e daí vocês tirem a própria conclusão de vocês. Mas o que eu quero dizer é que não é uma incoerência. Muitas vezes a gente é até obrigado a não fazer coisas que a gente concorda ou que gostaria de fazer em função dessa questão do macro-indivíduo. Muita gente tem família forte ainda nesse mundo. Nem todo mundo, mas muita gente ainda tem uma família forte. Agora, uma família forte é uma coisa ruim? A gente pode achar, mas nesse momento a gente perdeu nossa individualidade em função da família. Pode ser que em algum momento uma família forte suplante nossas individualidades. Porém, há benefícios também, né? Por exemplo, esse mesmo ativista, por ter uma família muito forte e bem definida, ele teve um bom emprego garantido, um bom trabalho, um bom rendimento, uma boa vida. Então, nem tudo foi ruim porque em um momento ele teve a individualidade suplantada para poder preservar a família. Nem todos os momentos foi ruim. Mas é um custo, é uma escolha. E mesmo famílias altamente tradicionais e unificadas como um macro-indivíduo, não são uma garantia de você ter que ficar preso 100% a ela. Você consegue sair e se libertar. Só que isso é uma questão de escolha e muitas vezes não é uma escolha vantajosa. Então acho que meio que era isso que eu tinha que falar. O conceito do macro-indivíduo como família. A família protege a si própria como indivíduo, mesmo que às vezes ela tenha que passar por cima de indivíduos membros dela. Mesmo que às vezes os force a fazer coisas que não concordam em si. Isso acontecia na época, isso acontece hoje. Hoje menos porque, como eu falei, essas estruturas de famílias fortes estão meio desapegadas, desfeitas, em muitos casos, mas ainda existem. E pode continuar acontecendo nessas estruturas mais ferrenhas. Mas que isso não necessariamente é uma coisa ruim. Pode parecer um aspecto ruim, mas é bom olhar o contexto como um todo antes de começar a julgar completamente. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.